Caros ouvintes da Rádio Intendente, sejam muito bem-vindos. Hoje, estreia da nossa programação e trouxemos para você um programa super especial, Domingueira do Compositor. Um programa com muita letra, música, poesia e samba. Eu sou Patrícia Costa e tenho comigo apresentando o programa a Rafaela Loureiro. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Intendente. Boa tarde, Patrícia. Estou muito feliz nessa estreia, principalmente porque a gente tem um entrevistado peso 2. Ele é autor de 4 livros, entre eles o best-seller Caetano, uma biografia. Ele é poeta, é compositor. Ele é conhecido no mundo do samba apenas pelo sobrenome. Ele já atuou desde 91, já atuou Carnaval de Sapucaí, Intendente Magalhães, Uruguaiana, Nova Iguaçu, Campos Folia. Nós estamos falando de Carlos Eduardo Drummond, mais conhecido apenas como Drummond. Entre as curiosidades, o nosso convidado revela que na parede da sua sala guarda com orgulho sua coleção de troféus. Isso inclui o estandarte de ouro de melhor samba-enredo de 2011, cujo samba estamos falando entrega a escola de Drummond de coração. É verde e branco meu DNA. Vem pra cá, Drummond, vamos bater esse papo, contar pra gente um pouquinho da sua vida e da sua trajetória. Drummond, como iniciou a sua trajetória na música e na poesia? Olá, Rafaela. Olá, Patrícia. Olá, ouvinte da Rádio Intendente. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar minhas experiências no campo da arte, né? Porque não se restringe apenas ao samba-enredo, à música, à poesia. E o que eu espero até é que essa experiência seja positiva aí para quem gosta e para quem tem interesse e até pretende também atuar no ramo. Espero contribuir dessa forma. Bom, a música e a poesia, elas começaram na minha vida em momentos distintos, né? Especialmente no meu caso, a minha relação inicial primeiramente foi com a palavra, e especialmente com a poesia. Desde muito cedo eu sempre gostei de ler, lia muito, até hoje, né? Os livros são companheiros inseparáveis e eu gostava especialmente de ler poesias. E, e isso também me estimulou a começar a escrever, me descobrir poeta, né? Me descobri uma pessoa que gostava, gosto até hoje, de traduzir os meus sentimentos, ou enfim, o que esteja pensando, ou um momento, em palavras, em versos. A música me chegou um pouco mais tardiamente, do ponto de vista de execução propriamente, que eu também sempre gostei de ouvir música. A música ela chega no início dos anos 90, porque é nesse período que eu também começo a contribuir com a minha poesia para letras de samba enredo. E simultaneamente a esse momento, eu ganhei um violão de um tio meu. Eu disse aqui no início da minha fala que os meus livros são companheiros inseparáveis. Hoje o violão é também um outro companheiro inseparável. Então eu comecei a tocar, mas também mais por deleite próprio. Até hoje, todo dia eu toco um pouquinho, já compus no violão também. Mas a minha relação mais próxima é com a palavra, é com a poesia. Embora eu também tenha habilidades musicais, né? Isso é curioso a gente perceber que isso varia de pessoa em pessoa. Então há compositores que têm mais facilidade com a melodia, outros com a letra, outros com ambos. Eu, dependendo da parceria, eu, eu tendo a fazer mais a letra ou eu tendo a fazer tudo, se tiver a falta de alguém com habilidade musical. Eu lembro, por exemplo, do Carlinhos Brau, né, que agora também acabou ganhando um samba enredo. Carlinhos Brau é um cara que, desde pequeno, ele batia nas latas lá em Salvador. Qualquer objeto ele tirava som. Então, quer dizer, no caso dele, a relação com a música é muito mais forte que com a palavra. Isso são os mistérios da criação aí. Drummond, falando de palavra, música, poesia, fala pra gente como é que a poesia te ajuda na criação de um samba.
Olha, a poesia ajuda, óbvio, mas é mais do que a poesia. É o gosto pela leitura, o gosto pela redação de textos, de escrita. E isso ajuda muito na criação, especialmente do samba enredo. Se a gente fala no samba tradicional, né, que a gente sabe que o samba tem N vertentes, a poesia pode ajudar na hora de fazer um samba-canção, um pagode romântico. Mas se a gente fala de samba enredo, a gente precisa lembrar que o samba enredo é uma obra que está a serviço daquele carnaval, né? Do carnaval criado por aquele carnavalesco, que tem toda uma história, que tem toda uma visão, uma interpretação. Então, a relação com os livros ajuda muito, né? Tenho dois amigos meus, compositores, o Mileva e o Flavinho, aliás, três, o Gil Branco, que eles me apelidaram de decifrador de enredos, porque o primeiro passo para se construir o samba enredo é você interpretar corretamente a mensagem que aquele carnavalesco está querendo passar. É se colocar na cabeça do carnavalesco de modo que você consiga extrair daquela sinopse os pontos-chave, né? As ideias principais para você transpor num formato, né, que vai ser adequado àquela melodia e tudo, para o samba enredo. Então a poesia ela ajuda muito, que a poesia ela treina o ritmo, ela treina a musicalidade do verso. Isso tudo é um ferramental que o compositor vai precisar na hora de compor. E a relação com os livros, né, livros de história e conhecer muito, ajuda na interpretação do enredo, no entendimento daquele enredo e na hora de sintetizar isso em forma de samba. Exatamente, até por essa questão mesmo da palavra. Agora, Drummond, conta pra gente como foi essa transição do poeta, servidor público, escritor Carlos Eduardo Drummond para o Drummond do povo do samba, para o Drummond compositor de samba de enredo. Quem veio primeiro? Como esse processo aconteceu? Sempre que abordam essa questão da transição, né? Olhar uma pessoa que está numa área, vamos dizer, mais formal, um serviço público, e que essa pessoa também atua no mundo da arte, isso me faz lembrar do procurador da República, Gustavo Baeta Neves. Nem todo mundo conhece quem é o Gustavo Baeta Neves, o sério procurador da República. Mas se a gente falar no compositor Didi, da Ilha, a maioria dos sambistas vai saber, sobretudo se a gente cantar aquele clássico da Ilha, É Hoje, de 1982, A Minha Alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Então, o procurador Gustavo Baeta Neves, ele, pelo menos ele sofria uma certa pressão da família, então ele criou esse pseudônimo Didi. Então ninguém sabia quem eram esses dois personagens. Felizmente, eu não preciso fazer isso, até porque eu sou um servidor público federal da área da cultura, da Fundação Nacional de Artes. Então tem uma relação com arte e eu hoje edito livros na Funarte. Então não precisou haver uma transição. Contudo, vale eu comentar aqui que eu me tornei servidor público em 2015 e fiz o concurso público durante a disputa do samba da Imperatriz de 2014. Eu vinha de uma vitória em 2013 com o Pará, o Muiraquitã do Brasil. Eu era um dos compositores campeões. E aí eu falei com os meus colegas, meus parceiros, olha pessoal, esse ano eu não vou poder ficar direto, bota alguém no meu lugar, eu ajudo, eu estou estudando para concurso. Então o samba de 2014 do Zico, que eu não assino, eu dei uma pequena contribuição para os colegas e foi uma decisão minha não ter, porque eu precisei estudar aquele ano para poder me tornar servidor público. E felizmente os dois projetos foram
atingidos, né, os dois objetivos, porque eu, ao término de um ano, eu passei no concurso público e o samba foi vencedor. Então não tem muita essa coisa da transição, né? É, de escritor teve um pouco sim, porque trabalhar com a palavra escrita tem uma técnica e trabalhar com a palavra cantada tem outra técnica. Mas é muito curioso pensar nessa questão e sempre lembro do Didi. Conta um pouco pra gente qual é a diferença de escrever uma poesia tradicional e escrever a letra de uma música, de um samba-enredo, por exemplo. Fala um pouquinho sobre isso. Aqui sim eu tive que passar por um período de transição, né, de sair da poesia escrita, poesia tradicional, canônica, né, que eles chamam também, para a poesia que serve como letra de samba-enredo. Porque é uma diferença, né? O que eu fui percebendo? No início, quando eu comecei a escrever poesia, é que, não, que a poesia tradicional ela está totalmente apartada da música. Mas ela possui alguns elementos que a aproximam da música, né? Especialmente a poesia. A poesia de métrica, de rima. Então, no momento que o poeta ele começa a escrever um verso, e ele se preocupa com o ritmo da leitura do verso, com a metrificação do verso, com as rimas e com a sonoridade, no fundo, ele está levando elementos para essa poesia que são elementos que vão estar presentes na poesia da letra de música. Mas, obviamente, que quando ele está escrevendo uma poesia tradicional, ele não está pensando na música, o que acontece? Entram muitas palavras que não seriam adequadas para estarem numa letra de samba ou de uma música, certo, de um modo geral. E então, logo quando eu comecei, eu contribuía mais com a visão, que a poesia é um conceito que vai muito mais além do que um verso, né? Ou seja, um ato pode ter poesia, mas o poeta ele tem aquela capacidade de escrever de uma forma visualmente bela, ou de levar imagens, né, bonitas e sons e palavras. Mas eu escrevia puramente dessa forma. À medida que eu fui avançando, que os anos e a experiência os anos foram avançando e eu fui ganhando experiência, eu percebi que na hora de escrever uma letra de samba, uma letra de música, o que tinha que prevalecer era a sonoridade, era o som da palavra. Claro que a questão da poesia, das imagens, do verso e tudo aquilo que já existe na poesia tradicional precisava continuar, né? Mas agora trazia um elemento novo, que é a melodia daquela palavra. Então aquela palavra ela tá a serviço da música. Ela não pode atrapalhar a música. E quando eu passei a trabalhar as letras dessa forma, aí eu comecei a compor a letra e a melodia junto. Então hoje quando eu faço o samba eu faço letra e melodia junto. Nem sempre aquela melodia fica daquela forma, mas ele já sai melodiado. Então o músico não tem o menor problema para trabalhar aquela melodia, aquela letra, aquela melodia, subir o tom, fazer uma divisão diferente, porque o verso já está dentro de uma melodia. Então, bem assim, de uma forma muito sucinta, é, a letra de música ela precisa de um escopo mais reduzido de palavras, né? Quando você faz uma poesia tradicional, você pode usar o escopo que tiver a seu alcance sem se preocupar com a melodia, com o som. Já na letra de música você precisa se preocupar. Então nem toda palavra que poderia ser utilizada na poesia tradicional você pode usar na letra de música. Essa que foi o grande pulo do gato, o grande avanço, a grande evolução que eu tive por conta de trabalhar com letras e samba. Drummond, fala um pouquinho pra gente como foi essa sua participação no International Samba Congress. Olha, olha, participar do International Samba Congress foi especial ele por vários motivos.
São tantos motivos que talvez eu não consiga relacionar todos. Primeiro que o ISC Carnaval, que é esse International Samba Congress, ele é coordenado por uma pessoa que é a Aninha Malandro, radicada nos Estados Unidos, uma grande embaixadora do samba no mundo, né? Faz esse congresso mundial de samba em vários países, e ela foi minha professora num curso pré-vestibular. Eu retomei contato com ela, ela fez uma live comigo, e em 2021, no, na edição de 2021, ela pensou em fazer algo grande, maior. E ela pensou em fazer como se fosse uma simulação de um carnaval mesmo, tanto que ela convidou um carnavalesco e teve um enredo, uma sinopse, e ela falou, vamos fazer um samba enredo especialmente para essa edição. E aí ela convidou a mim e convidou o Raoni Ventapane, que é neto do Martim da Vila, que eu conheci por live, né, por WhatsApp. E eu aproveitei e chamei o Gabriel Coelho, que é filho do Gil Branco, que é um excelente compositor, para trabalhar com a gente e aceitamos o desafio. Então ela montou a parceria, o enredo era sobre a história da favela, da primeira favela brasileira, e nós fizemos o samba por WhatsApp. E fiquei extremamente satisfeito com o resultado, uma delícia de samba. E esse samba me trouxe tantas alegrias. Ele foi gravado pelo Zé Paulo, um dos grandes cantores de samba enredo da atualidade. Todo o arranjo dele foi feito pelo Jorge Cardoso, que é um craque, ele, ele fazia os arranjos de algumas canções de discos de samba enredo, já faz há muitos anos também, alguns. A bateria, o diretor de bateria era o diretor Nilo, é o Nilo, né, da Portela. A rainha de bateria, a rainha da Mangueira. Quer dizer, ela formou uma super equipe ali de trabalho. Aí gravamos o samba, fez um show na Portela. O samba foi muito bem aceito, emocionou tantas pessoas, inclusive a mim, porque como era um projeto para o mundo exterior, eu vi muitos estrangeiros cantando o samba, me mandaram um vídeo que foi montado por japoneses. Os japoneses têm no YouTube, os japoneses cantando esse samba, eles fizeram uma gravação, uma graça com aquele sotaque, né? E depois também me mandaram um vídeo da abertura de um grande evento na Califórnia. Nessa abertura do grande evento tinha uma pequena escola de samba, de lá de San José, se não me engano, na Califórnia. E também o samba foi atuado lá nos Estados Unidos, quer dizer, aí a gente pensa, né, que a gente faz um trabalho e aquilo vai tão longe, né? Vai atingir tanta gente, vai chegar a lugares tão distantes. Então foi muito gostoso. Eu convido a todos a conhecer esse projeto do International Samba Congress. Tem todo ano. A Aninha Malandra ela prepara uma série de aulas online e o que tem de estrangeiro interessado em aprender samba é maravilhoso. Então, assim, não tenho palavras, eu certamente estou esquecendo alguma coisa boa desse projeto aí. Só tenho gratidão, que foi um samba de encomenda, né? Aí é diferente de o samba de disputa. Então, o samba já é o vencedor, não tem disputa. Bacana essa tua participação nesse evento, esse grande evento, né, que reúne profissionais, integra profissionais do mundo inteiro para promover o samba e a cultura brasileira. Parabéns. Bom, no teu processo criativo, você tem algum modelo específico de trabalho? Tem alguma metodologia? O processo de criação do samba, ele varia de parceria em parceria. Na verdade, é uma necessidade de não ser o mesmo método, parceria em parceria. E por quê? Porque há parcerias em que há compositores muito fortes na música, né? Então, quando a parceria tá bem servida de músicos, eu tendo a me recolher como músico, né? Porque eu não me considero um grande músico, né? Eu me considero
alguém que tem habilidade musical para me ajudar na composição. Agora, quando a parceria às vezes tem um, dois, aí tem que trabalhar, aí tem samba que você tem que fazer tudo, não tem jeito. Mas eu tenho algumas coisas que, independente de parceria, para mim são essenciais, né? A primeira delas eu já até comentei uma outra pergunta, que é fazer uma interpretação correta do enredo, né? Mergulhar naquela sinopse, de preferência fazendo pesquisas extras, trazendo elementos novos, que podem ser aproveitados no samba. Em 2013 aconteceu isso, no refrão, a questão da estrela, norte é a estrela que vai me guiar, aquela estrela que está na bandeira do Pará, e é a estrela que está na bandeira do Brasil, acima daquele disco Ordem e Progresso, que representava o Pará, cuja capital estava mais ao norte do Brasil na época da proclamação da República. Então, as pesquisas às vezes trazem elementos que podem ser aproveitados na composição do samba. Então, uma pesquisa nunca é demais, uma interpretação é essencial. Definir também a abordagem, né? Porque você pode fazer vários tipos de abordagem. Você pode fazer um samba em primeira pessoa, né? Um enredo for sobre samba. E o compositor pode decidir fazer assim, não, eu vou falar que eu sou o samba, né? Então, assim, primeira pessoa. É a voz do morro, sou eu mesmo, sim, senhor. Como você pode fazer contando em terceira pessoa. Então, essas decisões são importantíssimas que vão nortear a condução da composição. E aí isso tem que ser discutido, porque o samba é um trabalho coletivo, como tudo no carnaval, que é a arte do coletivo, né? Então é preciso também administrar ali os conflitos, o ego, que é muito grande, tem muito compositor com ego muito inflado, então precisa administrar muitos problemas, muitas dificuldades. Então, não realmente dizer que é fácil, eu não vou dizer que é fácil, não, porque precisa administrar muita coisa, né? Então, definido lá a abordagem, a interpretação, você pode fazer uma estrutura inicial ou não, ou pode estar aí com isso na cabeça e conduzindo. E o que eu já falei aqui também, né? Ter cuidado com a sonoridade da palavra, né? A palavra só pode entrar se não atrapalhar a melodia. Agora, voltando aqui para o nosso mundo do carnaval, quando que você teve o start para iniciar nas disputas de samba de enredo, para entrar mesmo em agremiação? As primeiras disputas de quadra que eu participei foram, como eu disse também antes, aqui no início dos anos 90, na Imperatriz Leopoldinense, que foi quando efetivamente eu comecei a trabalhar no samba enredo. Havia dois compositores lá, o Elair e o Eladir, gêmeos, eles me convidaram, sabia que eu escrevia poesia, e aí eu fiz a letra para eles lá de um samba, de dois sambas, né? Eles, na época não podia, a ala estava fechada, então meu nome não apareceu em lugar nenhum. Mas já foi a primeira experiência. Eu lembro muito bem de um dos sambas, que foi até do Sassarico, que o samba que ganhou foi do Márcio André, que hoje é meu amigo. Um sambaço que ganhou, mas eu tinha feito uma letra de um samba que eu tinha muito orgulho, ficou muito bonito. E o pai do Ito Melodia, o Haroldo Melodia, estava defendendo um samba. E ele ia cantar depois da apresentação do nosso samba. E aí nós apresentamos, ele passou pela gente e falou: poxa, que trabalho bonito, hein? Parabéns. E eu guardei aquilo assim com maior orgulho. Anos depois de ter ganho o samba, ter ganho prêmio, eu falei com o Ito sobre isso. E o Ito, aquele jeitão dele, né? Segura marimba. Falou: "Pô, meu pai tinha razão, Drummond, meu pai tinha razão." Então foi muito bacana também isso. Então começou ali. Mas eu já, de disputa de quadra, já disputei muitas. Na Imperatriz, uma enormidade. Disputei no Império Serrano, Porto da Pedra, que mais? De quadra, tem Tuiuti, cheguei à final na Tuiuti, em parceria com a Luísa Machado, convite deles. Império da Uva, Independente de Olaria. Tem uma história longa aí. Mas eu confesso que estou um pouco saturado de disputa de quadra. Está muito pesado hoje, financeiramente. Drummond,
Como é o passo a passo para um compositor após a inscrição numa agremiação para as disputas? Bom, o compositor, né, que almeja disputar samba em quadra, ele precisa saber de muitas coisas, sobretudo nos dias de hoje. Ele precisa saber que ele vai enfrentar uma guerra. Ele vai enfrentar uma disputa dificílima que vai exigir dele recursos diversos, financeiros, intelectuais, paciência, tempo. Então, o compositor é uma classe que eu tenho uma enorme admiração. O compositor de samba enredo, porque é, por natureza, um sujeito corajoso e guerreiro. E, em geral, as escolas marcam uma reunião em que é entregue a sinopse, né? Então tem aquela reunião de compositores, a ala às vezes é aberta, muitas vezes hoje está aberta, e aí ele tem que compor o samba daquele, dar um prazo, gravar aquele samba e inscrever na disputa. Porque aí começam as eliminatórias, as apresentações, né? Então, mas para você viabilizar isso, é preciso separar aí uma quantidade de recursos assim, muitas vezes astronômicos, tá? Eu sei de disputas que passaram de 100 mil o gasto, e aí chega na final não ganha, esse dinheiro não é recuperado não, é tudo jogado fora. Por isso que eu digo que o compositor tem que ter muita coragem de entrar nas disputas. Então, se ele decide, diante de tudo isso, né, ir em frente, ele precisa montar uma parceria. É preciso fazer toda a logística, marcação de gravação, contratar um cantor de peso, porque se você olhar todos os sambas que ganharam as disputas, certamente o intérprete que conduziu o samba à vitória é um intérprete de peso. Então, assim, não tem como fugir disso. Ele tem que separar dinheiro para ingressos, para churrasco, para ônibus, para alegoria de mão, para divulgação, às vezes carro de som. Então, às vezes um tema da Imperatriz Leopoldinense desse ano, né, próximo ano, que tem a ver com cordel, que tem a ver com temas nordestinos. Certamente você tem que contratar alguém, um sanfoneiro, um cara tocando acordeon. Em 2016, no ano do Zezé de Camargo, nós tivemos que contratar. O Zé Catimba, que foi campeão, contratou a Luci Alves, que é conterrânea dele. Então isso tudo vai encarecendo de tal modo, né, que passa a ser, as disputas passaram a ser de obra versus obra para campanha versus campanha. Então muitas vezes você tem a melhor obra e você perde a disputa porque você não seguiu o passo a passo lá que as escolas esperam que você siga. Porque as escolas também viram nas disputas uma fonte de renda. No momento que o compositor tem que comprar os ingressos, esse dinheiro vai para os cofres da escola. No momento que o compositor precisa comprar cerveja dentro da escola, esse dinheiro vai para os cofres da escola. Então, eu posso dizer, não ouvi isso do presidente diretamente, da Império da Uva, que foi um samba que eu perdi ano passado, mas de pessoas de lá de dentro, que eu perdi no Império da Uva porque não estava levando ninguém. Mas ninguém parou para pensar que estava no meio da pandemia, que todo mundo correndo risco, que a quadra da Império da Uva fica em Nova Iguaçu, eu moro em Ramos, moro em Olaria. Então, havia uma dificuldade muito grande, mas a informação que chegou porque eu fui eliminado, porque ficava só o compositor na quadra e passou-se a ideia de que a gente já tinha um clima de já ganhou. Olha o absurdo. Então, esse tipo de coisa tem me afastado das disputas de samba enredo. Porque aquela frase do Cazuza, onde haver burguesia, não vai haver poesia. Então, isso espanta a poesia. A poesia é algo puro.
vem da alma, vem da conexão divina do Criador com o poeta, enfim. Então, chegar a esse ponto, gastar cento e tantos mil para se decidir um samba, porque para a escola, quatro, cinco apresentações, a gente sabe que são suficientes. Mas na Imperatriz eu tinha 15, 14, gastando 2 mil, 3 mil por semana, 4 mil. É inviável, gente. Então, assim, as pessoas, se não estão me vendo mais nas disputas, o motivo é esse. E eu vejo que também não tem muita solução também, porque é o show business, né? É a evolução do processo. Então tem que ter lá um adereço, tem que ter um cantor bom, tem que ter uma boa gravação, isso tudo tem que ter. Agora, 12, 14, 15 apresentações, pelo amor de Deus, exigir que o compositor tenha que comprar obrigatoriamente uma, é, um local lá em cima, um camarote, pelo amor de Deus, aí é uma covardia com o compositor. Então é isso. Espero mesmo que isso um dia melhore, pelo menos, né? Quem sabe eu volte às disputas de quadra. Essas questões que envolvem agremiações, a gente sabe que, infelizmente, uma disputa de samba não entra somente letra e melodia, são diversos fatores. Agora, Drummond, conta pra gente qual foi aquele samba que é o seu xodó, que é o seu preferido, que você amou ter escrito, que você falou, cara, minha parceria arrebentou nessa obra, e aquele samba que vocês não ganharam, que você não ganhou, mas que você olha e fala, nossa, se tivesse dado certo na avenida, a minha escola teria sido melhor. Bom, dos sambas que eu ajudei a criar, eu destaco três aí. Os dois da Imperatriz Leopoldinense, né, pela dimensão e pelo alcance que um samba do especial tem, né, que é o samba de 2011, que é do enredo do Maxi Lopes, né, Sambar Faz Bem à Saúde. E eu tenho muita felicidade, muita alegria e orgulho de ter participado da equipe toda, de trabalhar com todo mundo nesse projeto aí, nesse samba, porque esse samba ele tem uma relação com o momento, ele parecia um samba profético, né? Que falava que a mão da ciência ensina, o mundo não pode parar. E quando eu ouço o samba, eu reconheço o momento que a gente passou agora por conta da pandemia. E o samba ganhou muitos prêmios, ganhou o Estandarte de Ouro, um samba que é considerado um clássico lá na Imperatriz, tá sempre sendo tocado. O de 2011 e o 2013 do Pará, que deu à Imperatriz um quarto lugar. É a melhor colocação da Imperatriz no especial desde 2005, se não me engano. Um desfile lindo sobre o Pará, que tinha o Caí Rodrigues como carnavalesco. E eu acho que tinha o Leandro também. E o Kaká e o Mário Monteiro também. Era uma equipe grande de profissionais. Fez um desfile lindo. E também destaco os Roxinóis 2020. Um samba que eu tive muito prazer em trabalhar nesse samba. E eu fui para lá na fronteira com a Argentina, e também me trouxe grandes alegrias. As crianças, eu vi um vídeo de crianças cantando samba na rua, brincando, e o desfile lá é de uma emoção tamanha, porque a plateia tá ali grudada com você, né? E o que eu vi de gente chorando. Então esses três sambas aí eu destaco aí no processo de criação. Já os que não ganhei, tem alguns aí que me deixam. Até hoje eu fico triste da obra não ter, não ter sido levada ao desfile, né? Um é o Jorge Amado, do centenário de Jorge Amado de 2012, na Imperatriz, porque o enredo foi levado por mim. Eu tinha um contato na Bahia e tudo, entreguei para a Imperatriz. Não ganhei um centavo por isso. Meu samba chegou à final, tive um gasto gigantesco e nós perdemos. Samba de 2012. O samba de 2016, Zezé de Camargo e Luciano, também um samba que eu era apaixonado, que, na minha opinião, refletia melhor
o perfil dos dois compositores, mas enfim, a decisão soberana da escola. E os sambas, alguns sambas de São Paulo agora que eu também perdi, que também fiquei triste, na Rosas de Ouro, sobre a cultura armênia de Rayastan, e na Tom Maior, que era um samba também que eu tinha muito carinho, que era um samba sobre o Pequeno Príncipe no Sertão. São sambas que eu perdi e que eu fico triste. Tem outros também, mas posso destacar esses aí. E o que os nossos ouvintes podem esperar do Drummond compositor para o próximo carnaval? Bom, em 2023, eu tendo a dar prioridade na publicação do meu novo livro. Eu passei, durante a pandemia, eu passei pesquisando sobre o Rio de Janeiro da década de 20. Aí o livro ficou pronto e agora estou numa batalha para publicar o livro. Então, se tudo correr bem, eu quero publicar o livro e focar no livro. Agora, carnaval, eu sou apaixonado pelo carnaval, pela arte, que é apresentada, e que eu acho que é uma união de tantas artes num mesmo desfile, né? Como eu falei, eu tenho ficado um pouco afastado das disputas de quadra, pelos fatores que eu relatei aqui, o alto gasto, o desgaste físico e emocional. Ano passado eu tive algumas decepções muito grandes, então eu tenho me afastado. Agora, se houver um convite para uma encomenda de samba, eu faço. E existe possibilidade também de eu contribuir em alguma coisa de São Paulo, porque aí eu só contribuo na composição mesmo, não participo da disputa, e em Uruguaiana também. Mas vamos aguardar, eu vou aguardar ainda se vai surgir alguma coisa. Agora eu não pretendo participar de disputa de quadra aqui no Rio, não pretendo, pelo menos oficialmente. E para finalizar esse grande momento, responde para gente: quem é você no carnaval? Quem sou eu no carnaval? Essa é uma ótima pergunta. Em primeiro lugar, eu sou um apaixonado pelos desfiles na Marquês de Sapucaí, pelo carnaval de desfile, carnaval de alegoria, porque eu sou um cara que eu amo a arte de um modo geral, né? Então, e o desfile tem tudo, né? Tem tudo, tem a música, tem a dança, tem a escultura, pintura, arte, história, informação, tudo aquilo assim, beleza plástica, cultura, tudo aquilo ali naquele curto espaço, né? Que dá do desfile. Então eu sou apaixonado também por samba enredo, adoro ouvir, acho um gênero assim, ímpar, por tudo que falei ainda há pouco, né? E eu, Drummond, também sou alguém que, de certa forma, contribuiu com o gênero, contribuiu com o carnaval, pelos sambas que eu ajudei a compor, espero ainda compor outros. E isso também me enche de orgulho, me dá felicidade, porque valeu a pena, né, ter me dedicado à poesia há tantos anos, desde muito novo. Depois ver que a poesia nas letras chegou a lugares tão distantes, né? Então isso também muito me orgulha. Então, sou eu, alguém da literatura que contribui por paixão com o carnaval e com o samba enredo. Bom, nosso programa está chegando ao final. Drummond, muito obrigada pela sua presença. Eu, em nome da Rádio Intendente, agradeço mesmo por você ter aceito o convite, por ter nos apoiado nesse programa de estreia, porque a partir do momento que você aceita o nosso convite, é um apoio que você nos dá. E dizer que eu sou eternamente grata por ser sua amiga, por ter a oportunidade de tê-lo no meu convívio. E só tenho a agradecer. Desejo sucesso, que todas as suas parcerias de samba sejam vitoriosas, que o seu livro seja um sucesso, porque se tem alguém que merece, realmente esse cara é você.
Eu é que Muito agradeço mais obrigada uma vez o mesmo. convite. Adorei falar sobre esses assuntos. A gente contou as histórias, mas agora vamos ao que interessa, né? Que é ouvir os sambas, né? E lembrar que sambar faz bem à saúde. Até a próxima. Obrigado. Vamos cair no samba. Agradecemos a todos que ficaram antenados conosco no Domingueira do Compositor, um programa que vai ao ar todo domingo ao meio-dia. E hoje, com a participação do nosso querido Drummond.